Olá, pessoal do Correio Cast. Estamos aqui em mais um episódio nesse começo de 2026. E começo de 26, geralmente a gente faz muitos planos, né? Na saúde, atividade física, estudo e também na parte financeira. É uma parte muito importante. E falando do financeiro, também tem como a gente falar sobre planejamento patrimonial. E eu convidei hoje o Josmar Brasil, que ele é assessor de investimentos, tem um conhecimento muito amplo nessa área e vai dar algumas dicas para a gente muito importante. Vamos prestar atenção aí que vocês vão gostar. Tudo bom, Josmar? Boa noite, tudo bem? Espero que todos que vão assistir estejam bem também. É um prazer estar aqui para a gente conversar sobre um assunto tão importante, um tema tão importante que às vezes é muito negligenciado pelas pessoas. É porque começo do ano as pessoas querem, geralmente faz os planejamentos assim, né? Ah, eu quero ser fitness, eu vou fazer dieta, eu vou estudar, né? Mas o planejamento patrimonial, financeiro, né? Fica para Geralmente fica um depois. pouquinho para depois, né? E é o Sim, essencial, né? exatamente. Sem a parte financeira, patrimonial não estiver equilibrada, tudo certo, você não consegue, às vezes, ser fitness, estudar, Verdade, não sobra, né? O né? din-din, né? Exato, exato. Ô, Josmar, como que você define assim, um planejamento patrimonial? O planejamento patrimonial, ele tem várias vertentes inicialmente, né. A que eu atuo é baseada em investimentos. É claro, depende de cada pessoa, né, cada Uhum. família, cada empresa, cada um vai ter uma necessidade diferente. Quando, tem uma necessidade muito específica, a gente precisa de ajuda de outras pessoas, como por exemplo, advogados. Eu confio muito na Danziger e Cardoso, e na parte tributária eu confio muito na Plano de Consultoria Tributária. Uhum. Então na parte de planejamento patrimonial, a gente tem várias vertentes, mas principalmente é você pegar o que você acumulou, criou, desenvolveu ao longo de um período, ou aquilo que você vai construir, planejar para sucessão patrimonial, planejar para você não correr o risco de perder aquilo que você juntou, aquilo que você Ah, acumulou, interessante. tá. Então, por exemplo, a pessoa às vezes já tem vários bens, né? Ou ela pode ter um planejamento para adquirir, Exatamente. né? Não necessariamente somente bens, né, às vezes é bens, às vezes é capital, às vezes é investimentos, né. Uhum. E aí, poxa, ela acumulou ao longo de algum tempo, empresa, negócios, e ter um planejamento patrimonial ajuda a blindar esse patrimônio, né, para que você não corra o risco de perder. Ou na hora de sucessão, você não deixar a família desamparada, eh, sem saber o que vai Dá um acontecer. exemplo assim que poderia do dia a dia assim, mais comum. Vamos pegar uma coisa mais específica, só um empresário que tem a sua empresa, tem bens imóveis, tem dinheiro investido, e aí tem a família dele também. Uhum. E aí, vamos supor que no momento, infelizmente acontece, ele venha a falecer. Vamos supor que tem um patrimônio aí avaliado em R$ 10 milhões, um exemplo. Geralmente, acaba sendo muito mais, mas é só um exemplo. E a família, inicialmente ali, só às vezes com um imposto, vai ter que desembolsar em torno aí de mais ou menos uns R$ 500 mil. Se ele não planejou isso, se ele não fez um planejamento propício para que a família tenha pode ser muito mais, tá? Só estou dando um exemplo aqui na Aham. parte de impostos. Talvez alguns impostos que ele tenha que pagar, mas às vezes é muito mais. E se ele não deixou nada, a família fica sem saber, e num momento muito delicado, né. Esse é só um dos A família está vivendo um luto e de repente se vê ali com uma. necessário se preocupar com a parte financeira, com a parte Aham. de fazer e tem não é algo que dá para deixar para depois, porque quando você deixa para depois É pior, é perde, pior. né? Perde, às vezes você não fica no momento de luto, e tem a questão de que você tem prazos, não pode demorar Hum. para agir. E Aí, aí às fica vezes, e se perdido. você não tem o capital, isso Uhum. é a parte mais, às vezes pode ser pior. Aí chegam sempre os aproveitadores, pessoas mal intencionadas, às vezes você acaba caindo na mão de alguém que não tem a experiência adequada para fazer, às vezes é obrigado a vender alguma coisa na bacia das almas para cobrir, e a gente está falando de um patrimônio que foi construído ao longo de um tempo, né. Então planejar isso para a sucessão, para não deixar a família desamparada, é extremamente importante. É claro, é uma coisa importante, né, eu não sou especialista
não sou advogado, né, não tenho essa área, mas é sempre importante, na parte, quando você vai falar de sucessão patrimonial, procurar um advogado, tanto para a parte de preparar inventário, quanto para a parte de preparar a sucessão, quanto para... Isso é extremamente importante, tá? Eu atuo mais na parte de investimentos. Como que a gente pode Uhum. utilizar, quais são as ferramentas? E, claro, volto a dizer, cada pessoa vai ter uma necessidade específica, Mas você cada acaba família... orientando também nessa Exato. parte, Aí, né? a pessoa vem até a gente, né, até mim, Uhum. a gente conversa, entende qual que é o patrimônio da pessoa, poxa, e aí a gente vai direcionando. Poxa, já aconteceu alguns casos de conversar com famílias que têm patrimônios muito altos. Uhum. E aí, investimentos não é necessariamente a parte que ela mais se preocupa. Então, ela precisa ali fazer uma holding patrimonial, o que faz mais sentido às vezes para ela é a parte de tributação, não que ela não vai ter investimentos, ela tem, né? Mas investimentos geralmente são mais conservadores, porque ela já tem outros riscos envolvidos. Então, ela está mais interessada na parte tributária e a parte de planejamento sucessório, criar uma holding. Então, aí a gente direciona para advogados especialistas na criação de holding, planejamento patrimonial, ou para consultorias ou contadores que são especialistas nessa área também. Entendi. E assim, dos erros que as pessoas cometem, cuidar do patrimônio sem a orientação, do exemplo que você deu, quando a pessoa falece, né? Tem muito patrimônio, né? Exatamente. O principal erro, né, em não ter um planejamento patrimonial é esse. Poxa, você deixa a pessoa desamparada, você criou um patrimônio, construiu um patrimônio, de repente a sua família se vê desamparada, tendo que cuidar de algo que já poderia estar pronto, já Hum. poderia estar mais tranquilo. E poderia ter aquele luto, mas de forma mais tranquila, sem precisar se preocupar de correr atrás, de vender um imóvel, né, de fazer um contrato de gaveta para vender um imóvel, essas É coisas. porque a gente vê muito assim, não sei se é o caso, né? Se me corrige. De repente o pai ali tem uma empresa, conquistou patrimônio, tudo, mas não teve essa orientação de planejamento, porque ele pensa, quando eu morrer, meus filhos vão assumir, né? E aí chega Exato. lá, os filhos não têm a mesma experiência que ele, expertise, É, tem, e aí pode ser que fica meio perdido, né? quando nessa questão aí, na sucessão, se ele não preparou, né, às vezes, não é só a questão do filho não ter experiência, mas às vezes são mais novos, Uhum. não deu tempo de participar do negócio ainda, né? Uma coisa importante, às vezes, se isso acontece, pode acontecer é quebrar a empresa. A empresa pode ficar com o capital bloqueado até se fazer o inventário, os funcionários podem ficar sem receber, se não tiver um planejamento patrimonial bem feito, né? E não é só, existe essa questão também se preocupar quem vai suceder na empresa, né? Uhum. Mas o principal ponto é isso. Poxa, imagina, você tem uma empresa, construiu ao longo do tempo, de repente você falece e aí a empresa fica bloqueada, parada. O funcionário não recebe, Bloqueia tudo, exatamente, por falta do por falta planejamento. de planejamento. Né? E que ferramentas, assim, ou estratégias você considera indispensável? Contar com um profissional qualificado, tanto na parte de direito, quanto na Aham. parte tributária, quanto na parte de investimentos, né. Contar com um profissional qualificado para te orientar. Essa eu acho que é a principal ferramenta, Uhum. né. É fundamental você poder conversar com alguém que tá nessa área, que atua Especialista, né? exatamente, porque é aquilo que a gente está falando, poxa, se a pessoa não busca isso, não pensa nisso... A gente vê também, né, por exemplo, eu já fiz uma entrevista aqui com o Matheus Balotto sobre testamento, né, e aí esbarra um pouco, parece, É, nessa questão, porque às vezes a gente vê uma família tendo que, quando tem que fazer o inventário, né, ela às vezes tem que desfazer do imóvel para pagar os impostos, né? exatamente. Então, se tem um Se planejamento tem um ali. planejamento, né, às vezes esses bens já estão dentro de uma holding, cada filho, cada parente já tem lá uma participação de uma holding, né. Poxa, aí na hora que acontece, o pior que a gente nunca gosta de falar, não, né, que é a partida, poxa, já está tudo tranquilo, está tudo certo, né, a família vai passar o luto de uma forma mais tranquila, Sem se sem se preocupar, preocupar com isso. né. Vamos falar um pouquinho da tua carreira. Que te motivou a trabalhar com planejamento patrimonial? Olha, primeira questão toda, né, eu comecei na carreira como assessor de investimentos, e aí
eu vi a necessidade, poxa, que as pessoas tinham de fazer esse planejamento, de planejar. Quando a gente fala de investimentos, fica muito abstrato, Uhum. né? A parte de investimento fica muito, às vezes, intangível, fica com números na cabeça. E, e aqui acaba acontecendo, no final das contas, acaba perdendo o propósito do porquê está realmente, de fato, investindo. E aí, e claro, fora isso, né, eu entendi que, poxa, tinha muita gente que tinha necessidade de ter alguém que acompanhasse, que direcionasse, que orientasse. Consultor mesmo, Exatamente, né? tinha essa questão, eu via muita gente perdidas. E claro, quando a gente olha para o cenário aí e olha para as notícias, muita gente perde dinheiro por falta de acompanhamento, de falta de um especialista, um profissional para orientar. E através disso eu falei: "Poxa, eu sou assessor de investimentos. Eu vejo que investimentos sem um planejamento não faz sentido. E vejo que pessoas se perdem muito com isso, a questão da sucessão". Eu falei: "Poxa, eu tenho que ir para essa área, eu tenho que começar a realmente, mostrar o propósito de Te se tocou investir". mais, assim. Exato, tem que mostrar esse propósito para a pessoa. Quando você faz o planejamento na parte de investimento, Uhum. fica muito mais claro para a pessoa onde ela está, o que ela precisa fazer e onde ela vai chegar, né. E dependendo do momento de vida, o que ela precisa fazer para proteger isso, né. Interessante. No mercado financeiro, no investimento, o que ele precisa fazer para proteger aquilo que ele já construiu, né. E aí começa a fazer mais sentido quando você faz esse planejamento, mostra para a pessoa os números, mostra para a pessoa as informações, fica algo mais tangível, não é só Aham. números jogados no ar. Então ela consegue olhar e falar: "Poxa, isso aqui se eu fizer eu tô Os pro". motivos, né, Exato. vai mais Se eu fizer fundo. isso aqui, eu não vou correr o risco de perder meu patrimônio. Uhum. Se eu fizer isso daqui, eu vou chegar a determinado patrimônio, Sim, né. importante. Então, eu falei: "Poxa, acho que esse é o caminho", acho que fica muito mais claro para as pessoas. E uma coisa que acontecia muito, a pessoa investia, depois apoio, eu falava: "Poxa, por que eu estou investindo?", né, não tem um porquê, um para quê e para quando, né. Então eu falei: "Poxa, eu acho que é importante começar a levar isso para as pessoas de planejamento patrimonial", né. Fica muito mais claro, muito mais fácil e, claro, você evita cair em furadas, enfim, Golpistas, né, e cair na mão pra de todo golpista. lugar, né. Exato. E com a evolução digital, Nossa, deu piorou um mais boom ainda. muito maior na questão de golpes, né. Toda hora tem o celular tocando, gente querendo te aplicar um golpe, É, né. verdade. E se você não tem uma pessoa para tirar uma segunda opinião, para conversar, para dialogar, fatalmente vai cair em golpe, fatalmente. Verdade. E que tipo de clientes, assim, que você costuma atender? Quanto tempo que você está nessa área? Olha, como assessor de investimentos, eu atuo há quase 8 anos, mas na parte de investimentos eu já venho há muito mais tempo, tá. Mas como assessor há quase 8 anos. E como a parte de planejamento patrimonial, comecei a a seguir nessa linha de planejamento patrimonial, é um pouco mais recente, tem uns 4 anos que eu comecei a olhar mais para essa área de planejamento e ver como era necessário de fato, tá. Tá, e assim, na situação delicada, né, nessa parte do patrimonial, nos conflitos familiares, como é que você consegue ali Então, que acaba envolvendo, né? essa questão, como né, você tinha até perguntado, a gente atende empresário, empresas, atende famílias, grupos familiares, diretores de empresas. Nessa questão de conflitos familiares, a gente não entra, Mas não porque acaba não envolvendo na divisão de algum bem, de alguma não, porque coisa? aí que acontece, quando a gente traz a pessoa para fazer o planejamento, a gente direciona para um advogado, né, para quem vai ser o especialista Ah, tá. de fazer uma holding, fazer um testamento, né. E a gente tenta orientar que não chegue a acontecer o conflito, né, que vá primeiro fazer o planejamento, né, fazer uma Ah, holding, entendi, um sim. testamento, para evitar esse conflito. Então, assim, eu nunca peguei, nenhum caso ainda de que o cliente entrou em algum conflito, mas se Pode acontecer, eu acontecer. vou direcionar para que procurem advogado, né, Uhum, porque cada um na sua área, né, a gente não se mete. verdade. Quando chega um cliente falando questão de contábil ou questão tributária, eu falo: "Olha, eu não sou especialista, vamos procurar um especialista",
Já dá E aí a gente orientação. tem as pessoas que a gente E teve indica. algum caso desafiador, assim, que você já enfrentou? Eu acho que o desafio maior é quantas vezes você pega uma pessoa com muito patrimônio, Uhum. né? Mas aí, volto a dizer, quando a pessoa tem muito patrimônio, tem as pessoas que vão auxiliar ali, né? Poxa, advogado, contador, né? Mas eu acho que, tirando as questões que envolvem a complexidade patrimonial, não. E de que forma que a legislação influencia no planejamento hoje no Brasil? Olha, as mudanças acontecem a todo momento, né? A gente está passando agora uma mudança de tributária, né? Tributários. Que é muito importante, está tirando o sono de muita gente aí. E eu acho que é isso, né? Essas mudanças de leis, de tributação, mudanças de cobrança de impostos, é isso que vai impactar. É isso que nos próximos anos ainda pode acontecer muito ainda. Na parte de sucessão patrimonial, a gente tem um imposto que o pessoal considera muito baixo, que vai de 4 até 8%, dependendo do estado, né? Que é o ITCMD, Imposto de Transmissão Causa Morte. E aí, quando o pessoal olha para fora do Brasil, os impostos são muito maiores. Então, tende ali a talvez em algum momento esses impostos começarem a aumentar. E vocês, assim, na tua área lá, tem, como proteger patrimônio de risco jurídico, financeiro? Vocês dão essa orientação, Sim, principalmente, né? sim. Como eu comentei, depende muito de cada cliente, né? De Uhum. cada necessidade. Por exemplo, quando a gente vai para a parte empresarial, cada empresa tem uma necessidade específica. Na pessoa também, a pessoa física é a mesma coisa, cada pessoa tem uma necessidade específica. Dentro da necessidade dele, a gente vai fazer, vai tentar entender o que ele precisa, né? Qual que é a necessidade dele realmente, de fato, né? E a partir dali a gente vai fazer o direcionamento. Na parte de investimento, a gente, vamos falar assim, se a pessoa chega e ela não tem um patrimônio, não tem, vamos dizer, casas de aluguel, tem mais capital só, Uhum. é muito mais voltado para a parte, de capital de investir, né, e Investimento. a gente vai fazer um planejamento qual que é a melhor forma dele proteger aquele patrimônio e a sucessão através de investimentos, tá. Então, planejamento, além de imóveis, no caso, né? Tem o planejamento também para os investimentos, Exato, né? exato, capital, né, como que ele vai fazer a sucessão daquele capital, vamos supor que ele tem o imóvel que ele reside, o carro e o dinheiro investido, né, esse é o patrimônio dele. Carro e casa não vai vender, então o patrimônio, o capital dele é o principal. E aí, nesse caso, né, se a pessoa chega só com capital, não tem nenhuma complexidade ali maior, a gente vai orientar através de investimentos, né. Vai entender quantos filhos ele tem, qual a idade dos filhos, o que que ele faz, o que que ele pretende fazer no futuro, né. Entender os bens que ele tem, se ele pretende trocar de casa, pretende trocar de carro, se pretende fazer uma viagem internacional, tudo isso vai entrar dentro do planejamento. E claro, a parte de sucessão também, né. A gente pensa: "Poxa, olha, se eu tenho", a pessoa chega: "Ah, tenho casa, carro e R$ 1.000.000 investidos". Qual que é a melhor E, forma de passar isso? então, por exemplo, agora no começo do ano, às vezes a gente recebeu lá um 13º, férias, né? Tá com uma graninha lá específica e fala, eu tenho vontade de comprar um carro, uma casa. Então, você chega lá, vou procurar o É, Josmar. aí tem 2 questões, né. Ah, Quando a gente fala de planejamento, você tem o planejamento financeiro, patrimonial e o tributário. O financeiro, ele é para aquela pessoa que está começando a entender suas finanças e está começando a se encontrar ali para começar a guardar dinheiro, uhum. né. Esse é o plano. O patrimonial já é para aquela pessoa que já tem uma finança mais controlada, já tem um patrimônio ali, ou ele já tem a finança controlada e já está construindo esse patrimônio, né. Então, nessa questão do 13º e tudo mais, o próprio nome já fala planejamento, é que a pessoa não use para comprar nada. Ela se planeje para comprar da melhor forma possível, com o menor custo possível, lá na frente, né. E claro,
se esse é o planejamento, né? Se a gente tem que planejar para fazer a aquisição de algum bem, esse dinheiro a gente vai utilizar ele para render, Ah, para isso. ajudar na construção de patrimônio, Uhum. né? É, uma coisa importante que a gente fala é o seguinte, a gente tem sempre que equilibrar, tudo na medida do nosso é equilíbrio, né? Não é que você vai pegar todo o dinheiro e vai guardar. Não, não é que você vai pegar todo o teu e vai guardar, mas você vai se planejar para que não falte nada para você daqui 10, 15, 20 anos, 30 anos. Porque se a gente parar para pensar só em INSS, Ah, em- não dá. é complicado porque dependendo do patrimônio, a pessoa ganha lá seus 30 mil reais, 15 mil reais. Quando ele aposenta, vai para 7, que é o teto máximo. Uhum. Então, poxa, olha o quanto que cai. Se for 15, cai 50, mais de É. 50%. Então, nesse planejamento também, você também orienta nessa questão. Exato. A gente faz orientação porque, poxa, a grande preocupação das pessoas que têm uma alta renda hoje é essa: como manter minha renda quando eu me Depois, aposentar, importante. né. E tem gente que já se preocupa muito com isso, tem muita gente ainda que não se preocupa com isso. Às vezes por conta de idade, poxa, eu Acho que tenho está novo, não precisa. exato. Poxa, tô novo, ganho bem, né. Daqui 1 ano eu faço, daqui 2 anos eu faço, daqui 3 anos eu faço. Daqui a pouco eu faço de novo. Sempre, vez que passa 1 ano, eu faço. Mas já tem gente já que se preocupa muito com isso, né. E tá certo, né. E tá certo, porque, poxa, imagina você se A vida aposentar, é estável também. a vida e tem essa questão, se você trabalha no setor privado, poxa, também não tem estabilidade, tudo Não. pode É, acontecer, e a pandemia provou isso, né. A verdade. pandemia pegou muita gente de calça curta, infelizmente. Uhum. Isso Então, mesmo. poxa, você ter essa orientação de falar: "Poxa, o que que eu preciso fazer? Ou o que que eu se eu ou o que eu estou fazendo está certo para que quando eu vier me aposentar ou quando eu me aposentar, eu vou ter uma renda igual a que eu já tenho hoje trabalhando". E a gente orienta, mostra quais são os caminhos. Tem Vocês fazem um cálculo, a gente tem uma ferramenta de tudo. planejamento patrimonial, e aí a gente abre a Uhum. ferramenta, coloca todos os dados, as informações Que na importante, hein. ferramenta, e aí a gente mostra: "Olha, para você chegar", vamos supor, eu ganho 15 mil por mês, eu quero Uhum. me aposentar e eu quero manter isso, além do 7 do INSS, que Mais tem o as suas os seus problemas ali e tudo mais, então. mas eu quero esse teto do INSS e complementar esses 7 mil, né, ou seja, se ganha 15, tá faltando aí 8 mil reais, Isso. né. E aí, o que que você precisa para chegar daqui 10, 15, 20, 30 anos, se aposentar e ter esse complemento? Aí a gente joga as informações na plataforma, e aí ela vai trazer as informações que ele precisa fazer para chegar a esses 8 mil a mais lá na Hum. frente. Isso que eu ia te perguntar sobre a tecnologia, se ajuda como que ajuda no teu trabalho, então tem as ferramentas Tem, próprias aí. tem essa a tecnologia é fundamental, né, porque a gente, além do planejamento e da ferramenta, a gente tem que acompanhar o mercado o tempo todo, né. Então, Uhum. o BTG hoje, como banco, ele tem uma estrutura muito boa, muito bacana, né, a parte tecnológica dele é muito boa, e tem essa ferramenta. Além dessa ferramenta, tem outras ferramentas também, comparação de investimentos, enfim. E assim, hoje, na parte de investimento, eh, eu vejo muitos jovens falando em investimento, quer investir. Como que é essa procura, assim? É, Que tipo de investimento que eles procuram? os jovens, assim, é um público que a gente pouco atende, Uhum. porque ainda não tem planejamento financeiro ainda. Ainda não entende a necessidade de guardar. Entende que quer investir, né, Sabe que precisa. sabe o que precisa e fica geralmente isso se torna uma coisa mais, comum entre os jovens, aí, criptoativo, As criptomoeda, criptomoedas. exato, bolsa, fundos imobiliários, né. Para eles é Eh, mais atrativo isso. não é que Mas não é que é mas é o que, assim, vamos dizer que é o que hoje eles mais consomem de informação nas redes isso, sociais, criptomoeda, né. né. Exatamente. Então, e outra, os jovens de hoje nasceram com o celular na mão praticamente, vamos dizer assim, Verdade, né. é. Então, poxa, eles acham que a criptomoeda é o investimento que tem que ser feito, porque envolve tecnologia, né. De certa forma envolve tecnologia. Não é que não seja um investimento bom, eu não estou nem fazendo comparação de Uhum. investimento aqui. Só que eu acho que o planejamento vem primeiro. Primeiro o teu financeiro tem que estar tudo certo, o teu planejamento financeiro tem que estar alinhado, e depois tem que fazer o planejamento patrimonial, onde você está,
como você vai fazer para chegar e onde você vai chegar. E para fazer um investimento hoje, tem que ter muito dinheiro. Então, como que é? No público que a gente atende já geralmente o pessoal que tem dinheiro ou é alta renda, né? Em Mas torno de quanto, assim, só para mim ter uma noção? hoje a gente atende a partir de R$ 300.000, ou alta renda que consiga chegar ali até... Mensal? Não, não. Ah, tá. Ou ele tem R$ 300.000 já para começar a investir, Aham. ou ele vai chegar a atingir esses R$ 300.000 já no primeiro ano, fazendo Ah, as tá. reservas e os investimentos dele. Mas para investir não precisa ter esse valor. A gente só faz esse tipo de atendimento porque a gente faz um atendimento exclusivo, a gente faz um atendimento planejado, né? A gente é um personal banking, um personal, né? Ou seja, tem um atendimento exclusivo para a pessoa, né? E por conta disso, a gente não pode atender um grupo muito grande de pessoas. A gente tem um Ah, grupo tá. reduzido de pessoas que a gente atende. E por conta disso, a gente tem que atender pessoas de alto patrimônio, pessoas que já têm um capital já elevado para investir, Uhum. né? Mas para investir não precisa de ter um capital muito alto. Você pode começar a investir hoje a partir de R$ 10. Com segurança, é claro, uma coisa que é sempre importante, buscar informação e se informar. Saber o que você está fazendo. Não é porque é fácil investir, porque é barato investir, pode começar com pouco, você vai investir em qualquer lugar, né? Busque Tem que informações. saber. Hoje, a gente tem uma enxurrada de informação na internet, nas redes sociais. Só buscar os meios como Banco Central, como CVM, Ambima, a própria B3, que é a nossa bolsa brasileira aqui, lá tem parte educativa. E as próprias corretoras de investimentos também têm a parte educativa, onde você pode se informar e entender um pouco mais sobre investimentos. E claro, aí depois você tem os influencers, você tem YouTube, tem lá bastante conteúdo, né? Comunicação hoje facilitou muito. Facilitou. Levou mais conhecimento, Ah, né? tem os dois lados da moeda, né? Ela facilitou, porque as pessoas estão toda hora com o celular na mão, mas também tem aquela questão que muita informação você acaba estagnando sem saber o que fazer. Eu já peguei muita gente, investidor de alta renda, com muito patrimônio, mas fez vários cursos, fez MBA, mas no final das contas ficou estagnado. Não é só a questão da quantidade de informação, tudo bem. Mas assim, cada informação às vezes diverge uma da outra. Isso é. E outra coisa, né, que o investidor tem que ter em mente. Se ele é um empresário ou se ele é um médico, ele vai sempre buscar evoluir naquilo que ele está fazendo. O empresário evolui na empresa, fazer a empresa crescer, se desenvolver. O médico sempre tem que estar estudando. Atualizando, né? Então, por mais que ele estude, por mais que ele se informe, e é importante ter informação, não estou dizendo aí que não pode ter informação. Informação, ela é ouro. Informação é a única, e conhecimento é a única coisa que ninguém te tira. É. E tem que ter. Até para evitar cair em golpes, né? Mas, na hora que você vai investir, precisa ter alguém que acompanhe. Porque você é médico, você vai estar preocupado na cirurgia que você vai fazer, você não pode estar preocupado na bolsa ou no seu investimento. Você é empresário, tem que estar preocupado nos seus funcionários, Negócio, na isso. sua empresa crescer, em pagar seus funcionários, em vender mais. Como você vai estar preocupado em vender mais, em coordenar a sua equipe, se você está preocupado com seus investimentos? Informação é importante, mas ter alguém que oriente, que acompanhe, que fique alinhado com o que você já Uhum. sabe, eu acho que é Porque mais aí também importante. vocês acompanham o mercado ali, você já sabe, hoje está em baixa, pelo amor de Deus. Não, calma que depois, né, já conhece E os altos e outra baixos, coisa, né? né? Se a gente entende no planejamento o perfil. O perfil é extremamente Hum, importante. O perfil ele é exclusivo. Cada pessoa tem um perfil próprio. sim. Então, se ele é um empresário e ele corre demais, muito provavelmente ele não vai ser uma pessoa que vai ser agressiva. Pode acontecer, pode ter, mas aí geralmente ele já entende mais a fundo, ele já entende os riscos que ele está correndo. E aí não necessariamente ele vai ficar preocupado. Mas claro, ter alguém que acompanha é fundamental para que, poxa, saiu a notícia que estourou uma guerra lá, ele não vai ter que ficar olhando para a tela de computador, nada disso, vai ter alguém que vai orientar, vai acompanhar ele, mesmo que ele tenha conhecimento. Lógico, né? Porque aí vocês são especialistas nisso, né? Exato. Justo para A gente isso. acompanha de segunda a segunda praticamente o É, mercado. né? 24 horas quase. Exatamente. Então, Josmar, dá uma prévia aí da economia esse ano para o Brasil. O que que você acha? Qual comentário que você tem para fazer? Orientação que você tem para fazer para o pessoal? bom,
Para dar essa prévia, a gente tem que olhar um pouquinho para o passado, né? O ano passado a gente teve taxa de juros alta, 15%, a inflação arrefeceu bem, né? A inflação medida pelo IBGE, que é o IPCA, ela reduziu bem, que é a inflação oficial. O dólar teve uma queda forte também, isso favoreceu a queda da inflação. E aí, por conta de a gente ter tido essa inflação ficando mais controlada, entrando no teto, para dentro do túnel da meta, o dólar arrefecendo e a taxa Selic travada em 15%, né? A gente teve muita entrada de investidor estrangeiro no nosso mercado. Com isso, os fundos imobiliários subiram bem e a bolsa também subiu bem. Os dois principais investimentos que foram os investimentos, vamos assim, que sobressaíram no mundo inteiro foi o ouro e a prata, né? No Brasil, a bolsa, os fundos imobiliários foram muito bem. Os títulos pré-fixados e IPCA+, também saíram muito bem. E, claro, taxa de 15% ao ano garantido, com um risco baixíssimo, também é ótimo, né? Mas foi o que menos rendeu. Para esse ano, a gente tem eleição. A gente já percebe que esse ano eleitoral, e historicamente todo ano eleitoral é muito mais volátil, ou seja, os altos e baixos Vai são oscilar muito... muito, né? Exatamente, vai oscilar muito. Mas isso não quer dizer que não terão oportunidades. A gente tem uma expectativa nesse início de ano de queda da Selic, ela está em 15 e pode chegar até dezembro em 12,25. Isso favorece quais investimentos? Bolsa, fundos imobiliários, títulos pré-fixados, títulos IPCA+, assim como já se favoreceu ano passado, né? Então, quer dizer, esse ano ainda continua tendo oportunidade. Claro, cada um tem um grau de risco diferente, né? Títulos pré-fixados, IPCA+, você entendendo como funciona, tem um risco menor. Depois, fundo imobiliário tem um outro tipo de risco, um risco menor. Depois, bolsa, que já tem um risco mais elevado, né? Então, acho que a perspectiva é essa. A inflação continuar controlada. Tem a expectativa de dólar dar uma arrefecida um pouco mais agora nesse primeiro trimestre. É claro, se a gente tiver conflitos mundiais, se a gente tiver conflitos na nossa política, pode ser que o dólar suba, mas a expectativa é essa. Uma coisa importante, às vezes as pessoas confundem muito expectativa com previsão. Não é uma previsão de que vai acontecer de fato, não, é uma expectativa. A expectativa está baseada se o cenário se manter estável até determinado período. Se o cenário se manter estável, né, estabilizado, vai realmente acontecer. Se não manter estabilizado, tiver algumas intercorrências no meio do caminho, vai oscilar, vai mudar a expectativa. A expectativa lá depois, quando acontecer determinado fato, a expectativa vai ser outra lá na frente, tá? Então, essa expectativa, falando de Brasil, e olhando para fora, para a parte internacional, a gente teve agora recentemente um movimento que foi relacionado à Venezuela. Isso traz muitas mudanças econômicas para o mundo afora, tá? E aí a gente continua ainda olhando muito para o ouro, prata, mesmo que já tenha subido muito. E o cobre também agora ele está começando a subir forte também. Então a gente está olhando porque as questões geopolíticas continuam muito forte ainda acontecendo. E tudo isso afeta Exato, e diretamente, você né? tem a questão agora no Irã, está acontecendo as manifestações, tudo isso vai afetar. O petróleo já começou a se movimentar hoje, Isso. né? Então, e claro, essa questão da Venezuela ainda vai impactar de alguma forma no petróleo, tem que ver como que vai ser impactado isso, né? Então, ainda continua aí o ouro, a prata, sobre isso. Tem mais questões que envolvem o ouro e a prata, mas principalmente vamos falar exatamente. Então, acho que essas são as perspectivas. Muita volatilidade por conta desses cenários externos e por conta das eleições aqui, muita oscilação, mas a gente vê que tem muita oportunidade em fundo imobiliário, ações, Tem a pré-fixados. Copa também, você acha que também... Não, a Copa não impacta. Mas a política sim, a né? política, A sim. gente sabe que... A política vai impactar bastante, né? Como que a situação vai se programar para a eleição, isso é importante. E, claro, como a oposição também vai se programar para a eleição, né? Certo. E, assim, que dica que você dá para as pessoas que estão querendo tá pensando em organizar o patrimônio? O que você pode dar de dica? Bom, não dá para fugir
procurar um profissional. Tudo, desde que a pessoa vai começar a investir, ela quer organizar a parte patrimonial dela, ou ela já tem o planejamento financeiro dela bem feito e vai organizar a parte patrimonial, converse com um especialista. Ter uma segunda opinião, ela só te toma seu tempo e salva seu patrimônio, pode salvar sua empresa, pode salvar seu negócio, pode salvar o patrimônio da sua família. Então, procure um especialista. Eu acho que essa é a principal dica, né? É se informar. E aí você está disponível, né? Para colaborar. Exatamente. Pode falar lá do escritório, tudo. A Lotte, ela está aqui em Guaxupé já há um bom tempo. Nasci em Guaxupé, a Lotte, né? Ela é de guaxupeana, raízes guaxupeana. Hoje a gente tem escritório em São Paulo, Itu, Palmas. E a gente tem crescido bastante. E o BTG, ele vem para agregar toda a nossa história, né? O BTG, ele acabou fazendo uma aquisição de uma participação nossa há um tempo atrás, e hoje a gente faz parte do BTG, e a gente atende os clientes através do BTG. E assim, acho que a Lotte já tem mais de 10 anos de história, vem crescendo cada vez mais aqui em Guaxupé e na região, e no Brasil inteiro. Hoje a gente atende clientes do Brasil inteiro, e a internet facilitou muito isso, né? Verdade. E a gente está desenvolvendo bastante. E uma coisa interessante, né? Não é um pessoal que começou ontem, de ontem, né? Um pessoal que tem longa data. Só para você entender, uma das nossas sócias tem mais de 40 anos só focada em investimentos, né? Em corretoras internacionais, corretoras nacionais. Então, só uma das nossas Porque sócias. até um tempo atrás, a gente quase não ouvia sobre investimento, era só quem tinha muito dinheiro, vamos dizer, né? Igual Exatamente. você falou, hoje a pessoa pode investir ququalquer Exatamente. quantia, né? Quando eu comecei a investir, isso foi em 2007. Não tinha informação nenhuma. Se a pessoa podia até abrir. Na época a internet estava evoluindo bem, já tinha acesso ao home broker pela internet. Já tinha acesso. Home broker é onde você faz negociação, compra e venda de ações. Hoje não se usa mais home broker, pouca gente usa. Atualizou. Mas antigamente era o home broker e você fazia a compra e venda de ações. Era o mais fácil acesso que tinha para investimento. Só que assim, as taxas eram extremamente altas, não tinha muita informação, não tinha acompanhamento. Então, quem tinha acompanhamento? Quem tinha dinheiro. Aí se você falar, tá, eu não vou investir em ações. Aí você via falar, fundos. Fundos? E quais fundos? Exato. E aí, geralmente, para fundo de investimento, para você fazer o primeiro aporte, era um valor altíssimo. Né? Existia a Previdência, muita gente fez Previdência. Previdência até tinha um valor menor para se entrar ali. O problema é que a Previdência era algo muito obscuro. Lá atrás era muito obscuro. Eu cheguei a ter Previdência em 2012, se eu não estiver enganado, 2013, 2012, fiz algumas Previdências, investi em fundos, mas aí o mercado tinha começado a se abrir. Só que Previdência, para você ter informação de Previdência, era muito difícil. A taxa de administração era extremamente alta. Algumas Previdências cobravam uma taxa de carregamento, ou seja, você fazia o aporte e já era mordido a parte do seu aporte. E às vezes aquilo era por um ano. Né? Às vezes não tinha taxa de administração, mas tinha... de alguma forma, tirava um pouquinho. Exatamente. E aí você tinha 2 formatos de previdência, 2 formatos de tributação de cada previdência. E qual que era melhor? Eu já peguei muita gente, depois que comecei na carreira, que fez previdência lá atrás, pegou um modelo de previdência onde o imposto era absurdamente alto. Mas o modelo de previdência que ela pegou lá atrás fazia com que ela tivesse esse imposto alto na hora que ela fosse resgatar. Imagina, há 12 anos atrás, você ia mais... Então, ou você tinha que ter um patrimônio alto para você ter alguém que te orientasse. Então, a internet facilitou muito isso, né? Facilitou... A quantidade de profissionais também cresceu bastante, né? A quantidade de certificações. E, claro, você ter essa experiência faz toda a diferença. Lógico. Né? Não é alguém que já passou por ciclos econômicos, momentos econômicos, e é mais importante que investimento, tem planejamento patrimonial, e entender esses ciclos econômicos, como eles impactam na sua vida financeira. Então, quem já passou por esses ciclos econômicos, estando no mercado financeiro, estando na área de investimentos, poxa, isso é uma experiência, uma bagagem. Conhece, exatamente. Né? Sabe como orientar. Então, exato, perfeito. Então, acaba trazendo mais tranquilidade, mais facilidade na hora de investir. O investidor não acaba indo... O que acontece muitas vezes, investe, momento de mercado, cai a rentabilidade, momento de mercado. Mas não funciona assim, né? Não funciona assim. Você tendo alguém experiente,
ele vai saber te orientar exatamente para cada momento de mercado, não vai deixar você passar por perrengue. Ai, muito bom, muito bom. Josmar, queria agradecer sua presença aqui. Eu tenho certeza que foi bem valioso, né, para esse conhecimento que você passou aí. Espero que volte outras vezes para a gente comentar sobre o mercado, sobre o investimento, né, planejamento patrimonial e deixar um recado pessoal, ó, tá vendo, gente? Vamos fazer o planejamento aí que vale a pena, né? Às vezes a gente quer planejar no papelzinho aqui, né, e não é assim que funciona, né? E Exato. golpistas estão aí de olho no seu dinheiro, né? Aventureiros, né? Te querendo ali arrancar o teu patrimônio. Então, gente, fica a dica aqui, ó, Josmar, para ajudar vocês aí nessa questão. Bom, Luciane, obrigado. Tá um prazer estar aqui no Correio Cash. Quem quiser depois me acompanhar, eu tenho o meu Instagram, é o @josbrasil, tá? E o principal ponto, acho que é isso que você falou, né? Ter alguém para acompanhar, ter alguém para conversar, dialogar, tirar uma segunda opinião, né? E o principal ponto, né? Não deixe para amanhã, para fazer esse planejamento, não deixe para amanhã para começar, não deixe para amanhã, porque tem gente que gosta muito de viver o agora, né? E a vida é muito, como pode dizer, Inesperada, né? inesperada, as coisas podem acontecer a qualquer momento. E quanto menos você espera, você se vê desamparado, precisando de algo. Então, não deixe para planejar, não deixe para se programar. Pensar no futuro não é algo ruim, é algo bom, né? Não é que a gente vai se prender ao futuro, mas a gente vai se programar e também se programar para trazer uma tranquilidade para a família também no futuro. Certinho. Muitíssimo obrigada. Obrigado, viu?